Recentemente, a Microsoft fez um comunicado surpreendente. Eles desenvolveram o primeiro chip quântico topológico do mundo. Imagine um chip tão poderoso que seria capaz de resolver em segundos problemas que outros computadores levariam bilhões de anos. Este é o impacto desta invenção, caso seus resultados sejam os esperados. Nesse vídeo você entenderá o que exatamente são os chips quânticos e como eles possuem o poder de revolucionar o mundo inteiro. Além disso, irá entender também por que a Microsoft alega que essa invenção corresponde a um novo estado da matéria, diferente de tudo que conhecemos. Bom, antes de passarmos diretamente para o chip, vamos focar em sua terminologia e entender de onde vem o termo quântico. Atualmente, esse termo caiu em descrença, sendo utilizado tanto em títulos de filmes da Marvel quanto em cursos de coach pela internet. Entretanto, ele possui uma origem bem concreta na física. Ele deriva da palavra quantum, que significa quantidade discreta, sendo que, na física quântica, ele é utilizado para estudar o comportamento de partículas minúsculas, tais como átomos e elétrons. Pense na física em duas categorias, a clássica e a quântica. A física clássica é a responsável por estudar grandes objetos, tais como carros e planetas, enquanto a física quântica foca no mundo subatômico. Ela demonstra que na escala subatômica, duas partículas podem ocupar mais de um lugar ao mesmo tempo, o que chamamos de superposição, e também podem se comportar como se estivessem interligadas instantaneamente, o que chamamos de emaranhamento. Agora, o que significa quando aplicamos esse conceito na computação? Ao contrário dos chips normais, aqueles que usamos em nossos computadores e celulares, o chip quântico funciona com superposição e emaranhamento. Para atender a função de um chip quântico, antes precisamos entender como um chip normal funciona, ok? Esses chips realizam cálculos manipulando bits de informação, no qual cada bit assume o valor de 0 ou 1. Em um computador quântico, isso funciona de modo diferente. Ao invés de operar em unidades de 0 ou 1, ele atua no que é chamado de qubit, o qual pode funcionar como 0 e 1 ao mesmo tempo através da superposição. Ou seja, enquanto em um computador convencional uma moeda lançada para o alto só apresenta dois resultados possíveis, cara ou coroa, em um computador quântico é como se essa moeda lançada jamais caísse, permanecendo girando no ar eternamente, onde ela sempre será cara e coroa ao mesmo tempo. Isso significa que dois qubits podem conter 4 valores ao mesmo tempo. E à medida que o número de qubits cresce, um computador quântico se torna exponencialmente mais poderoso. Atualmente, a Microsoft anunciou ter conseguido desenvolver um chip com 8 qubits, sendo que sua pretensão é acomodar até 1 milhão de qubits nesse mesmo chip. Se fôssemos realizar um cálculo exponencial, 1 milhão de qubits poderia representar algo como 2 elevado a 1 milhão de possibilidades. Um número para o qual nós ainda não possuímos um meio de expressá-lo com certeza. De modo prático, o que esse valor tão elevado representa? Toda a ideia por trás de um computador quântico é desenvolver um sistema avançado suficiente para resolver problemas complexos. Vamos pegar como exemplo o ChatGPT, a IA que a maioria das pessoas tem um maior contato diariamente. Apesar de rápido, o ChatGPT funciona com chips clássicos, o que significa que ele não é capaz de lidar com certos tipos de cálculos mais pesados. Sendo assim, quanto maior e mais complexo for uma equação matemática fornecida ao ChatGPT, maior será o tempo que ele irá demorar para processá-la. Em alguns casos, ele não será capaz de fornecer uma resposta. Já um computador quântico, justamente por ser capaz de analisar uma quantidade muito maior de possibilidades ao processar bilhões de variáveis simultaneamente, tem uma capacidade de análise ampliada. Cálculos matemáticos que hoje demoram horas ou até mesmo dias para serem feitos poderiam ser realizados em questão de minutos. Até mesmo equações matemáticas para as quais nós ainda não obtemos soluções poderiam ser desvendadas pelo computador quântico. Além disso, algumas simulações que hoje são impossíveis de serem feitas, como simular reações químicas complexas ou desenvolver novos medicamentos, seriam uma realidade. E esses são apenas alguns dos usos que os computadores quânticos podem ter, sendo que ainda
há muito mais. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, conhecida como DARPA, selecionou a Microsoft para construir o protótipo de um computador quântico. Esse acordo entre Estados Unidos e Microsoft não se dá ao acaso, pois além de todas as funções citadas que um computador quântico pode realizar, ele também seria poderoso o suficiente para quebrar a criptografia que protege segredos nacionais. A nação que primeiro conseguir desvendar os segredos de um computador quântico obterá um salto enorme perante as demais. E pensando nisso, o governo chinês, anunciou um investimento de 15,2 bilhões de dólares em tecnologia, enquanto a União Europeia se comprometeu a investir 7,2 bilhões de dólares no setor. E não é apenas sobre ciência, mas também sobre poder. Quem dominar a computação quântica reescreverá as regras da segurança nacional. Apesar da Microsoft ter alcançado avanços e governos ao redor do mundo estarem investindo bilhões, a verdade é que a criação de um computador quântico não é nada fácil. O grande problema é que os qubits são extremamente instáveis. Basta um pequeno ruído, vibração ou variação de temperatura para tudo dar errado. E é justamente quanto a isso que a Microsoft alega ter encontrado respostas no que ela chama de novo estado da matéria. Nas aulas de ciência que a gente aprendeu lá na escola, a gente aprendeu que a matéria possui 3 estados. Lembra? Sólido, líquido e gasoso. Além disso, há também um quarto estado, o plasma, que só foi oficialmente reconhecido como um estado da matéria em 1928. Na física avançada, quando um objeto é submetido a temperaturas próximas do zero absoluto, é possível criar estados da matéria que não existem naturalmente na Terra. Esses estados apresentam propriedades quânticas incomuns, criando condições altamente estáveis para os qubits, sendo exatamente isso que a Microsoft foi capaz de fazer. Para funcionar, o chip foi submetido a temperaturas mais frias do que o espaço interestelar. Uma vez que essa baixa temperatura e esse novo estado da matéria foram alcançados, os qubits se tornaram mais resistentes a ruídos. É quase como se eles estivessem protegidos por uma blindagem invisível. Ao todo, foram 17 anos de pesquisa da Microsoft, até finalmente começarem a colher os resultados. Até o momento, a Microsoft afirmou ter construído apenas 8 qubits, uma quantidade que, por enquanto, não é capaz de revolucionar a computação. Além disso, a nova tecnologia também vem apresentando um erro fundamental. Apesar do qubit conseguir armazenar informações, sempre que os pesquisadores tentam acessar essa informação, é como se o qubit se quebrasse e voltasse a atuar como um chip comum, com apenas valores de 0 ou 1. Antes de passarem efetivamente para a construção de um computador quântico, é necessário que as empresas desvendem como acessar as informações de um chip quântico. E a Microsoft está confiante de que, em breve, conseguirá não apenas resolver esse problema, mas também elevar o número de seus qubits de 8 para 1 milhão. Nas palavras de Satya Nadella, o atual CEO da Microsoft, a computação quântica útil não está a décadas de distância, como muitos previram, mas sim há anos. Caso o chip quântico da Microsoft realmente consiga atingir 1 milhão de qubits, ele representará mais combinações simultâneas do que o universo de átomos do universo. E nesse cenário não trata-se apenas de um avanço, seria como se estivéssemos criando um novo tipo de cérebro para resolver problemas que hoje julgamos impossíveis. Você, quais respostas acredita que um computador quântico será capaz de nos responder no futuro? Não deixe de comentar.